Mas se eu estudar o suficiente, talvez eu reduza a minha incerteza e garanto que eu sou capaz de assinar por construir uma edificação. Claro. Né? Mas isso depende da educação, né? Mas depende também de uma autopercepção dos erros. Né? Então, eu tinha falado anteriormente essa ideia, né, de que educação de evolução não é progresso. Né? Então, quando você pensa em seleção natural, ela não tem um fim, ela tem, na verdade, uma autorregulação. Então, você tem pressões seletivas sobre os organismos, você tem uma busca por variabilidade por meio da reprodução, né? E qual que é o fim disso? Não tem. Tipo, é continuar, né? O fim é manter, né? Isso, é uma adaptação ao meio, né? Esse princípio é muito importante na biologia. Qualquer biólogo com 2 aulas de evolução percebe isso, né? A questão é que isso também se aplica às áreas humanas, né? Só que invertido. Então, para os biólogos, evolução não é progresso. Mas para os antropólogos, para os historiadores, progresso não é evolução. Entendi. Necessariamente. É o contrário. E os dois partem do mesmo princípio. Eu vou dar um exemplo que é grande, assim, pouca gente estuda. Assim, na área acadêmica a galera estuda, claro. Mas fora é muito pouco estudado, que é o Lévi-Strauss. Né? Lévi-Strauss, um pai da antropologia estrutural, sou fã dele. Pra você ter uma ideia, eu estudei na graduação um pouco, mas eu tinha interesse, eu estudava por fora. Quando eu fui fazer pós-doc, o meu segundo pós-doc foi na Universidade de Toronto. Né? Passei um tempo lá. E quando eu conheci meu orientador lá, o Adam, ele chegou... Porque, assim, quando você sai do Brasil, você sabe, né? Eles nem perguntam que faculdade você faz, porque eles nem sabem. Exato. Então, aqui Unisquina, USP, qualquer é a mesma coisa. Mesma coisa. Você sabe fazer a parada? O negócio deles é o conhecimento, né? É o conhecimento que você tem. Isso. Você sabe fazer a parada? Eu falei, beleza. O Adam foi muito engraçado, porque ele chegou para mim, você fez USP? Ele sabia, né? Eu falei, fiz. Você foi na sala do Lévi-Strauss? Porque o Lévi-Strauss, nos anos 30, ele deu aula na USP, né? Falou, você foi? Falei, não. Falei, como assim você não foi? Se eu fosse para o Brasil, a primeira coisa que eu ia ver onde o Lévi-Strauss... que eu ia visitar, né? Onde o Lévi-Strauss deu aula, porque é um monstro. E é verdade, o Lévi-Strauss, recomendo. Tudo bem, os historiadores têm críticas a alguns trabalhos deles, mas não importa. Mas o legado que o cara deixou e a sacada. Ele foi o pai da antropologia estrutural, né? E ele fala dessas coisas das estruturas, que quando você nasce, você já é controlado por uma estrutura social que te pega, né? Das tradições. Aí ele descreve muito a religião, a língua e a alimentação, né? E ele tem uma sequência de 4 livros, chama Mitológicas. Eu não vou lembrar o nome dos 4. É o Cru e o Cozido, o Das Cinzas ao Mel, e os outros 2 eu esqueci, tá? Se o Mulambo quiser pegar os outros nomes, não tem problema. Tá? Mas eu esqueci. Esses livros são monstruosos, assim, e ele fala uma coisa que eu fico impressionado, assim, como que é legal aprender. Me emociona muito, assim, porque eu já tinha essa formação na parte biológica, né? Certo. Então, no meu doutorado, que é em etologia, você estuda muito teoria da evolução. Então, eu falei, evolução não é progresso, beleza, tal. Quando você vai para as humanas, estuda antropologia, principalmente, você começa a ver que progresso não é evolução. Porque o que o Lévi-Strauss falava? Ele dizia o seguinte, que... Você pegar, por exemplo, 2 espécies, tipo você e uma barata, vocês são igualmente adaptados, porque vocês estão vivendo na mesma época. Até né? aquele lance de vida que a gente fala. Isso. O que é uma vida evoluída, o que é... Exato. Nós somos a mesma que uma bactéria, cara. Nós estamos aqui no mesmo momento, todo mundo está vivendo, está tudo bem. Está se adaptando, está dando certo. Se você pega isso para culturas, então, por exemplo, pega uma comunidade indígena e aqui em São Paulo, um paulistano médio, tá? As pessoas caem na mesma falácia, que é achar que uma sociedade é mais evoluída do que a outra. Sim. Né? Porque elas estão vivendo na mesma época, né? Olha, aqui eu tenho um carro elétrico, e ali, não sei, não tem... Tá com arco e flecha, né? Isso. Mas a ideia, e aí isso chama etnocentrismo. Etnocentrismo é eu ver a outra cultura com base na minha própria. Então, os europeus tinham muito isso, principalmente nas grandes navegações, eles tinham muito isso, que eles viam a eles mesmos como o máximo da evolução da época. E aí, quando você olha uma outra comunidade, fala, eles não tem nada disso, logo eles não são tão evoluídos quanto a gente, né? O etnocentrismo gera muito... todas as sociedades têm uma tendência ao etnocentrismo, né? Então, isso parte dos indivíduos. Por exemplo, é muito difícil para mim me colocar no lugar de uma mulher. Sim. Por exemplo, porque eu não tenho essa estrutura, eu tenho que fazer um exercício muito grande, né? Do mesmo jeito que um europeu vai pensar o mundo a partir da reflexão dele, né? Sem reflexão, você cai no etnocentrismo o tempo todo, né? O fato de você dizer que, sei lá, um europeu é mais evoluído, entre aspas, do que um indígena, é o mesmo que dizer que uma barata é menos evoluída que um humano.
É a mesma lógica, né? Certo. É a mesma lógica. Então, o Levi-Strauss define, por exemplo, que eu acho isso genial, ele define progresso como um jogo. Progresso não é uma linha. Progresso é um jogo onde os agentes são as diferentes culturas. Certo. Né? Então, por que no mesmo período histórico, você tem os europeus que já tinham armas e tal, e os indígenas? Porque o jogo foi diferente, gerando resultados diferentes. Mas isso não quer dizer que as comunidades são evoluídas de forma diferente. É porque o jogo das culturas foi diferente. Sim. Né? Logo, você consegue explicar por que progresso não é evolução. Então, por exemplo, hoje você consegue, no seu computador, apertar um botão, em menos de 24 horas chega um produto na sua casa. Aí você fala, nossa, a sociedade de hoje é muito evoluída. Não é? Eu aperto lá 24 horas. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. É. Mas a precarização do trabalho, para essa merda chegar, essa desgraça de Funko, chegar na sua casa em 24 horas. Né? Então, o trabalho precarizado, todas as relações serviço, a quantidade de pessoas que você usa do tempo delas que você nem conhece, para massificar o trabalho e fazer o raio do seu Funko, que você não vai usar nunca na sua vida, chegar em 24 horas. Isso é evolução? Eu não acho. É complicado Eu não acho. demais, né? Sinceramente, eu não acho. Então, essa questão da crítica, sabe? Hoje é a melhor época que a gente poderia ter vivido? A gente está no melhor momento da civilização, né? Poderia ser diferente? Certamente. Poderia ser melhor? Certamente poderia. Mas é o melhor que a gente está tendo agora. Né? Então, essa linha, né, de evolução não ser progresso e progresso não ser evolução, quando você entende isso, você junta as exatas e as biológicas e as humanas. Sim. Né? Isso é sublime. O dia que me deu um insight disso, eu falei, porra, por que você não tem... Cadê? Vocês estão me vendo aqui? Tá. Estudar é foda. Estudar é um bagulho legal pra cacete. Você fica aí no raio da internet o dia inteiro, velho. Estudar é um bagulho massa. Aí me veio isso na cabeça. Como é que... Eu não podia morrer sem entender isso, sabe? E aí, ao mesmo tempo, vem essa inspiração do Naruhodo, assim, porque... eu tenho essa tendência, eu sou meio maluco, assim, eu tenho essa tendência, tipo, eu gosto de estudar, sabe? A única coisa que eu sei fazer direito é estudar. Eu gosto, velho. E aí eu vejo, eu fico vendo, poxa... Eu tenho que dar essa possibilidade para outras pessoas de terem esse insight. De chegar a um ponto e elas pensarem, porra, eu não podia morrer sem entender isso, sabe? Então, essa ligação, por exemplo, entre as biológicas e as humanas e as exatas é uma forma de criar um método para amarrar isso. Sim, né? Com certeza. Então, por isso que eu dou muita aula de estatística, de epidemiologia e tal, porque é uma forma de criar métodos para amarrar essas duas áreas. Para integrar tudo, né? É isso mesmo. Sim. E a proposta do Naruhodo, você conhece isso muito bem, ela é um pouco idiosincrática, assim, porque a gente responde perguntas que as pessoas mandam. É legal pra caramba isso. Então, a gente só responde perguntas que os ouvintes mandam. O público que faz a pauta, né? Toda vez. Né? E aí a gente tem um acordo tácito, né, entre os ouvintes e a gente, que é assim, eu vou responder sua pergunta, mas eu não vou dizer quando. Porque cada pergunta amadurece. Né? Sim, então, vai ficando ali, né? Aí vai surgindo estudos, vai surgindo coisas, você vai, né? Eu vou juntando. Tem perguntas que levou 2, 3 anos para sair, né? Legal. Porque você fica estudando, pensando... Eu estudo todo dia, então você fica o tempo todo macerando, assim. De novo, muita gente pergunta, por que você não vai para o YouTube? Primeiro, porque eu não vivo disso, né? E eu tenho um número limitado de horas que eu dedico para isso. Então, muita gente fala, você podia fazer A, B e C a mais? Eu falei, eu podia, mas não vou. Eu não vou porque eu não dou conta, entendeu? Eu tenho esse número de horas, sei lá, eu estudo 12 horas por semana para o Naruhodo. Fora as horas que eu estudo para outras coisas. Esse é o tempo que eu tenho, né? Esse é o tempo que eu tenho. Porque eu faço muitas outras coisas, assim, não só academicamente também, mas eu faço outras coisas e o Naruhodo não gera Mas agora você tá escondendo uma informação aí, Sim. Ó. Porque você tá indo para o YouTube, lá no Nerdologia, ué. Isso, então, o Jovem Nerd, que é amigo do Ken também, né? Ele falou, assim, ó, você podia, o Jovem Nerd veio falar comigo que você podia ajudar a gente, né? Você também faz parte desse grupo, né? Isso. E aí, assim, fazer roteiros, eventualmente, é uma contribuição a mais. Então, a minha inserção, né, eu acho que eu já faço bastante como educador científico, porque eu dou a disciplina, né, todo ano, e tenho o Naruhodo também, que é uma forma de pegar o método que eu uso para formar cientistas todos os anos
e trazer para a comunidade geral, né? Respondendo as perguntas delas no nível de análise delas. O YouTube eu vejo como uma coisa um pouco colateral, né? Porque, assim, se a gente começar a pensar friamente, mesmo esse podcast, né? O quanto que a gente acessa do Brasil mesmo, do brasileiro médio? É pouco, né? É pouco. Ainda a grande mídia do Brasil médio é a TV. Ah, sim. TV e rádio. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que calibrar um pouco o quanto de energia a gente dá para o retorno, sabe? Dinheiro, para mim, nunca foi problema. Senão eu não seria cientista, né? Dinheiro, para mim, sempre vai faltar. Eu sempre vou ter conta para pagar, porque é as escolhas que eu fiz, né? É assim. Então, você quer ser cientista? Você vai ter dinheiro? Não. Então, não, você quer ter dinheiro? Abre abre uma igreja, vai fazer outra coisa, abre um day trade, ensina as pessoas a ganhar dinheiro e você ganha dinheiro com base na desesperança dos outros, sabe? Não. Ser cientista é um compromisso com a abnegação, assim, a rigor. Não é. Né? Não é fácil, não.